Então, antes de mais nada, um bom dia a todos. Eu sou a Nathalie, eu vou apresentar a dissertação que eu desenvolvi sob orientação da professora Berenice Gonçalves e a professora Cristiane von Wangenheim. O título do trabalho é um modelo de uma unidade de ensino sobre princípios de design visual de interfaces de arte e um estudo de caso. Então, antes de começar, gostaria de agradecer aos membros da banca, a professora Alice e a professora Vera, pela disponibilidade em avaliar esse trabalho. Então, cada vez mais a tecnologia está inserida no contexto das pessoas, né? Proporcionando acesso à informação, à comunicação e aquisição de conhecimento, entre outras vantagens. Esse contexto torna-se possível devido ao surgimento e popularização do potencial interativo das interfaces dos dispositivos móveis, que estão presentes em todos, a gente tem acesso em todos os lugares, né? Então, no entanto, para que a interface consiga atender o seu potencial e propósito, ela precisa efetivar o acoplamento estrutural entre a ferramenta e o usuário, de modo que a camada final consiga expressar as potencialidades do sistema com uma linguagem acessível ao usuário. Em virtude dessa relevância, o processo de concepção do sistema interativo tem conquistado cada vez mais profissionais do design. O design é um campo que envolve e converge de diferentes disciplinas e se transforma num elo de ligação entre as ciências humanas, que tratam o usuário, e a ciência de desenvolvimento do produto. Então, o design ele busca estudar e aliar a forma e a função dos produtos. A natureza complexa e desafiadora do cenário atual, né, requer que estudiosos do campo educacional reflitam e examinem continuamente o contexto contemporâneo para tentar adequar as metodologias de aprendizagem que estão cada vez mais digitais, né? Então, frente a essa realidade, a gente tem a necessidade de preparar os jovens para atuar com a tecnologia, para lidar com a tecnologia, né? Então, em virtude disso, algumas demandas pedagógicas estão sendo estruturadas, né, nos mais diversos setores da tecnologia digitais da informação, por exemplo, o MIT e a Unesp, e também, em paralelo, estão surgindo algumas iniciativas que visam o ensino do design, o ensino da tecnologia, mostrando que é impossível a construção de soluções de TI. Então, ali tem algumas logos de algumas iniciativas conhecidas, como a Code Club e as Meninas Digitais. Essas iniciativas, elas visam que as crianças e jovens, elas sejam mais do que passivos usuários da tecnologia. Eles se tornam críticos e produtores de soluções de TI. Então, frente à problemática, né, essa problemática, a gente buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa. Então, como ensinar os princípios de design visual de interface no contexto do curso de programação de aplicativos de apps para alunos do ensino fundamental dos anos finais, que é de 6º ao 9º ano? Então, para alicerçar essa pesquisa, nós nos baseamos em alguns pressupostos. Então, que o ensino do design de interface para aplicativos ele pode atuar de uma forma estratégica para ampliar a gama de conhecimentos desses jovens para atender as demandas do século XXI. Também, ultimamente está sendo bem discutida, são as metodologias ativas que podem transformar o aluno em protagonista do seu aprendizado, né? Potencializando o seu aprendizado e para soluções de problemas reais. E outro pressuposto é que o design, assim como outros ramos de pesquisa, né, ele fundamenta assim, modelos teóricos e frameworks que tornam possível extrair princípios de design de interface que pode auxiliar o ensino do design visual de interfaces, né, e criar aplicativos para os smartphones. Então, o objetivo geral é propor um modelo de uma unidade de ensino
sobre princípios de design visual de aplicativos no contexto do ensino fundamental dos anos finais. Os objetivos específicos foram 3. O primeiro é sistematizar princípios e modelos direcionados ao design visual de interfaces de aplicativos do smartphone. O segundo foi elaborar a unidade de ensino, a partir de premissas extraídas da literatura, direcionadas a um ensino de design de interface de aplicativos. E o terceiro foi avaliar e refinar o modelo que foi desenvolvido, no contexto de uma oficina no ensino fundamental. Essa pesquisa ela se justifica a partir de 3 questões: a presença ubíqua da tecnologia, a necessidade de aproximação dos jovens a esse contexto tecnológico e as metodologias ativas. E o tema dessa pesquisa ela se alinha ao tema de mídia do programa, com ênfase em tecnologia, já que esse estudo está inserido no contexto tecnológico e abarca conceitos de design visual de mídias interativas. Então, a relevância e a motivação foram divididas em três viés. O primeiro é o acadêmico, que é construir um referencial sistemático de modelo de ensino de design visual de aplicativos, que pode contribuir com outras propostas pedagógicas. O social, que é aproximar os jovens a esse contexto tecnológico e do design. E, para mim, como pesquisadora, eu já sou integrante do Computação na Escola e também essa pesquisa se alinhou aos estudos do Interlab. Então, a delimitação dessa pesquisa ela faz parte no design, na convergência entre o design do ensino do design de interface visual de aplicativos e a proximidade aproximação da tecnologia da educação, o ensino do design em si, na parte tecnológica. Então, ele foi reduzido ali, foi restringido a faixa etária dos anos finais do ensino fundamental. A ferramenta utilizada para fazer o design visual foi o App Inventor. E o estudo também ele não focou na usabilidade e na navegação de interfaces, que são onde tem mais pesquisas na área de design. O foco dele foi design visual de interfaces, de aplicativos móveis. Então, a classificação da pesquisa, essa pesquisa foi classificada segundo Freire, A abordagem é qualitativa, a área da ciência é empírica, a finalidade aplicada, a abordagem do problema foi social e pedagógico, o objetivo foi exploratório e propositivo e o procedimento utilizado foi o estudo de caso. Então, essa pesquisa ela foi dividida em 3 grandes fases. A primeira era a fundamentação teórica, com a revisão narrativa e sistemática, O estudo de caso em si, que foi o segundo, e a terceira fase foi o refinamento e as discussões. Então, vou fazer uma breve síntese do que foram os capítulos. O segundo capítulo, foi o design visual de interfaces para aplicativos móveis, análise de modelos de referência. Então, nós nos baseamos na importância da interface, que como o ZIP traz, a interface ela atua no domínio desse diagrama do usuário, tarefa e ferramenta. Ela é responsável por essa mediação. No smartphone, ainda tem algumas dificuldades além de desenvolver uma interface normal assim para dispositivos interativos, devido às limitações físicas do tamanho de tela, o baixo poder de processamento, a forma de entrada de dados, e também tem que ser levado em consideração os contextos de uso, as variações de iluminação, o uso durante o dia,
durante a noite, o uso de movimento, entre outros fatores. Então, ao começo da revisão, nós percorremos ali o Garrett, o modelo dele já é bem conhecido, e a parte do design visual fica na última camada, que é o design sensorial da superfície. Segundo o autor, são critérios, ele considera alguns critérios bem importantes para o desenvolvimento do design visual, que é o contraste e a uniformidade, a coerência interna e externa, as paletas de cores, e ele diz que para auxiliar esse processo de desenvolvimento da interface, pode-se usar design de componentes e guias de estilo. Outro modelo, outro framework que nós analisamos foi o do Cooper, que ele, na verdade, é mais um delineamento da estrutura da experiência do usuário. Ele frisa que a estrutura precisa partir de um alto nível para cada vez mais fazer uma interface, cada vez uma linguagem mais adequada ao usuário. Então, são considerados níveis de layout de tela, fluxo e comportamento e organização do produto. Outros autores que a gente utilizou para fazer a base desse capítulo foi a Schachter e Levinson, que elas defendem a linguagem visual de uma interface deve aliar a funcionalidade e a usabilidade. Então, as autoras, elas frisam bem que, dentre todos os princípios de design, os principais são a consistência, a hierarquia e a personalidade. Então, para conseguir chegar nesses metas princípios, as autoras chamam a atenção aos elementos de tela, aos elementos da interface e outros, como a cor, tipografia e imagem, e controles e formas. Também nesse capítulo foi feita uma revisão sistemática, né, que as bases pesquisadas foram Science Direct, Scopus e Web of Science. Mas, apesar da gente ter feito, o período que a gente fez de avaliação foi de 2013 a 2018. Mas não foi encontrado nenhum estudo relativo a modelo de princípio de design visual de interface que pudesse contribuir para a pesquisa. A gente observou que tem poucas publicações direcionadas ao design visual, porque geralmente as publicações elas têm um foco de usabilidade na navegação. Então, as principais contribuições do capítulo veio a partir do Cooper, né? Quando ele fala que é preciso definir um fluxo, um comportamento e organização do produto. Aí nós dividimos ali, fizemos uma síntese do conteúdo dele. Então, o primeiro seria desenvolver atributos de experiência, em segundo lugar, desenvolver estudos de linguagem visual, em terceiro, aplicar estilos visual ao protótipo de tela. Daí, em relação ao Garrett e a Schachter e Levinson, eles trouxeram que a linguagem visual de interface se organiza a partir de metas, princípios e os elementos. Então, foram organizados os metas, princípios mais indicados pelos autores, que é a consistência e a personalidade, os princípios, que é de contraste e uniformidade, a coerência interna e externa, e os elementos mais citados pelos autores é a cor, a tipografia e a imagem. Para as principais contribuições, então, foi a mescla desses achados, e as contribuições de Cooper convergem com a do Garrett e da Schachter e Levinson no item 2, né, desenvolver estudos de linguagem visual. Quanto aos desafios, esse é o terceiro capítulo, os desafios do ensino de tecnologia na educação básica. Para entender como que a educação para o século XXI está sendo, quais são as principais tendências, nós analisamos alguns documentos, né?
O primeiro deles foi a Educação para a Cidadania Global, preparando alunos para os desafios do século XXI da Unesco. Nós também avaliamos alguns currículos internacionais para o ensino fundamental, que visam a proximidade da tecnologia. E a nossa base nacional comum curricular, que é a BNCC. E também foi feita uma revisão sobre os cursos de computação para o ensino fundamental. Também ensinam, de alguma forma, a design. Então, as principais contribuições da ECG e dos currículos internacionais, né, que eles indicam fortemente o estímulo de ensino de habilidades relativas à cultura digital. Outro fator foi que o uso da metodologias ativas e abordagens de ensino e aprendizagens independentes e interativas, que estimulem o aluno a ser mais atuante no seu processo de aprendizagem. Então, eles também indicam, né, oportunidades para os alunos vivenciarem essas aprendizagens e também produzir soluções para contextos reais, para eles conseguirem visualizar onde que os aprendizados deles vão ser aplicados tanto no momento atual quanto futuramente, né? Talvez no contexto do trabalho mesmo, né? No futuro. A BNCC também está com a última atualização de 2018 também trouxe essa preocupação. Inclusive, ela se fundamenta em 10 grandes competências gerais, né? E uma delas é a cultura digital, que recomenda, né, que todos os alunos que saiam do ensino fundamental e do ensino médio consigam compreender, utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética e nas práticas sociais. Os principais objetivos dessas competências é acessar e disseminar as informações, produzir conhecimentos e resolver problemas e exercer o protagonismo, né, e a autoria de soluções de TI. Então, como já foi falado, né, as metodologias ativas, elas são alicerçadas em estratégias e métodos de abordagem que visam a participação efetiva do aluno, né, para a construção do conhecimento dele. Então, valoriza formas que eles podem ser envolvidos nesse processo. Então temos algumas abordagens que podem ser utilizadas para poder fazer com que o aluno utilize metodologias ativas, como, por exemplo, a abordagem baseada em problema, que foca numa solução de um problema real, e para isso ele precisa seguir umas etapas e se conhecer mais o contexto que ele vai solucionar um problema, buscar soluções. E uma aprendizagem baseada em projetos, né, que ele busca a construção de algum artefato, ele busca um resultado de um produto tangível. Mas é possível mesclar essas duas técnicas também, que o segundo filtro, né, que visam desenvolver uma forma colaborativa, um projeto, propor uma solução de um problema a partir de um projeto, de um produto tangível. Então, foi feito também um mapeamento sistemático. As bases pesquisadas foram Scopus, Science Direct, Google Scholar e ERIC. Foi também realizado em 2018. O resultado foram 16 unidades institucionais que ensinam a computação e design. Percebeu-se que não tinha muitos conteúdos de design de interface, eles eram ensinados superficialmente. Também não tinha modelos de avaliação desses elementos de interface. A gente percebeu também uma dificuldade de informações de licença de uso, geralmente essas unidades elas não
não apresentavam detalhamentos sobre essa parte. E também a língua predominante desses materiais é o inglês. Não existia em outras línguas, o que dificulta um pouco para quem não, para outros países que não dominam a língua inglesa, o inglês. Então, foi feito com base na revisão de literatura, foi feito um estudo de caso, a construção, aplicação e avaliação de um modelo de unidade de ensino. Esse estudo de caso está inserido no Computação na Escola, que é uma iniciativa que foi criada em 2012, do Instituto Nacional de Convergência Digital, o INCOD, do INE, da UFSC. Ele surgiu em cooperação com o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, né, com o objetivo de expandir o aprendizado e a computação do ensino fundamental. Então, lá tem diversas... a iniciativa Computação em Escola, ela trabalha com diversos vieses, né? Aplicativos, desenvolvimento de aplicativos, de jogos, de soluções inteligentes e de robô. Mas essa pesquisa, ela focou numa oficina, num curso de desenvolvimento de aplicativos. O nome do curso é Faça Seu App. Ele foi organizado em 12 encontros, um encontro semanal de 3 horas. A parte de design, que é o foco dessa pesquisa, foi a oficina realizada no dia 9, que foi a de ensino de princípios de design visual, que foi dado os elementos, como tipografia, cor e imagem. Então, foram desenvolvidas também as premissas para essa unidade de ensino, por meio da metodologia ativa e abordagem baseada em problemas. Então, o método era o conceito e conteúdo eram ensinados, daí os alunos tinham a oportunidade de reter o conhecimento e as habilidades a partir de aplicações e exercícios, e com base no conhecimento adquirido, eles transferiam para o projeto deles. Então, essa seria mais ou menos as premissas para a elaboração da unidade. Então, o conteúdo foram baseados nos métodos princípios de consistência, hierarquia e personalidade. Então, os princípios de design foram contraste, uniformidade, coerência e composição, visando a composição das interfaces. Os elementos, a cor, tipografia e imagem. E a avaliação foi feita por meio de duas técnicas. A diagnóstica, daí foi feito um questionário de sondagem. A somativa, foi aplicada uma rubrica com critérios específicos de design visual, 12 critérios. O material didático para compor o material didático, nós desenvolvemos 5 conjuntos de slides, né, para apoiar o ensino do conteúdo. Então, o primeiro era para motivar os alunos, mostrando para que serve o design visual no aplicativo e quais elementos que compõem o design visual dos aplicativos. Aí, ensinamos um pouco sobre tipografia, cor, imagem. Ao final, nós apresentamos a composição. Daí era para ensinar que eles pudessem aplicar os conhecimentos de tipografia, cor e imagem de uma forma que desse uma identidade visual e que eles conseguissem combinar e organizar os elementos de forma uniforme, coerente. O perfil dos participantes da oficina, né? Então, foi aplicado em uma escola municipal, do Almirante Carvalhal de Coqueiros. Os alunos foram do ensino fundamental, dos anos finais, do 8º e 9º ano.
Foram selecionados só 9 alunos, porque foi aplicado em um contraturno. A oficina de design visual foi realizada no dia 17. O tema foram os alunos que escolheram. A duração foram 3 horas, né? Daí foi ministrado de forma contínua, então a gente apresentava o conteúdo, na sequência fazia a proposição das atividades e daí depois eles aplicavam as suas escolhas nos seus projetos. Uma ferramenta de programação foi o App Inventor, mas também foram utilizados alguns outros softwares para poder, livres, né, para poder eles treinarem e refinarem seus projetos. Também outro fator importante é que eles trabalharam em duplas, né? Então, com base no questionário de sondagem, a gente percebeu que a maioria dos alunos eles estão familiarizados com a tecnologia. De 9, só 8 não têm dispositivos. Então, eles trabalham mais com o celular e eles sabem utilizar o aplicativo dos móveis, mesmo aquele que não tem o celular. Então, foram ensinados em relação ao ensino do design visual. Embora eles fossem usuários, eles não tinham domínio sobre os elementos da interface. Os elementos que eles mais percebiam foram as cores e as imagens. Então, na realização das aulas, nós dedicamos 50 minutos para a cor, né? Então, foi utilizado o Material Design, a Canva, o gerador do Canva de paleta de cores. Para a tipografia foram 40 minutos, daí os recursos utilizados foi o Paint do Windows e o Canva. E as imagens, em relação ao elemento imagem, foi dedicado 60 minutos. Eles usaram FreePic, Whitecom e Free Imagens. E a composição, que foi o final para eles adequarem os seus elementos, eles tiveram 30 minutos. Daí eles utilizaram todos os recursos que eles já tinham entrado em contato nas aulas, nos temas anteriores. As ferramentas do App Inventor, só para vocês conhecerem, né, na verdade, essa interface que eles, do App Inventor, que eles interagiram, eles podiam alterar cor, alinhamento, fonte, só que as fontes ali eles só tinham 4 opções. Então, quando eles queriam aplicar uma outra fonte, eles tinham que usar o Paint ou outro aplicativo. Aqui são umas fotos para mostrar a realização das aulas. Aqui são 4 projetos que eles desenvolveram, tem mais um, mas está no documento, mas eu não coloquei aqui. Mas esse é só para poder visualizar as interfaces desenvolvidas. O resultado da oficina, então, foi que a principal dificuldade dos alunos, né, foi em relação ao cor e à tipografia. O tamanho da fonte, às vezes a cor que foi utilizada contrastava com o fundo. Então, mas no geral, as interfaces possuíam um design visual agradável. Está aparecendo branco para vocês também? Como? Apareceu, está dando atraso na tela também? Não, está na fase 3 do refinamento do modelo. Então, tá.
Então, depois da aplicação da unidade de ensino, nós percebemos que era possível fazer alguns refinamentos, né? Então, a gente remodelou as premissas para a unidade de ensino, dando ênfase aos processos que alicerçam a unidade. Então, a carga horária, os objetivos, a motivação, a avaliação, foram indicativos que a gente poderia ver que os resultados podiam ser melhores. A mobilização e a avaliação contínua, né, foi um dos fatores que mais chamou a atenção. Então, durante todo o processo de desenvolvimento da aula, é importante que todos estejam em sintonia, tanto todos os envolvidos, no caso, professores, o colégio, às vezes os pais, dependendo da oficina. Então, é bom que todos estejam sabendo o que vai acontecer nas aulas, qual vai ser o fluxo, para poder adequar as melhorias, né, que se façam necessárias, e, às vezes, adequar e personalizar de uma forma mais adequada, né, ao público que vai ser aplicado à unidade de ensino. Em relação à carga horária, né, percebemos que, na verdade, seria interessante a gente dividir em 3 momentos, né? O básico, para as pessoas que não têm contato nenhum assim, com design visual, tem dificuldades em identificar os elementos. Quem tem o primeiro contato para desenvolver um aplicativo, um design visual de um aplicativo. O intermediário, para quem já tem o conhecimento, mas não consegue ainda aplicar ou transferir. Então, essa parte seria mais para eles fixarem o conteúdo, fazerem mais testes e absorver melhor o conteúdo, praticando mais exercícios. E o avançado já seriam conteúdos voltados à usabilidade, à navegação, acessibilidade. Nós poderíamos trabalhar com conteúdos mais complexos nessa parte da unidade de ensino. Então, a organização desse novo cronograma, né, seria considerando que as outras aulas não permanecessem iguais. Então, ela não seria mais aplicada no dia 9, ela seria aplicada no dia 5 e 6, antes da análise do contexto, depois da análise do contexto, especificações do requisito, daí para eles já conseguirem absorver um pouco o que é os princípios de design visual e poder, quando chegar na parte de desenhar o design de baixa fidelidade, eles já conseguirem ter discernimento do aonde que fica melhor, como que se faz a composição. Aí, depois deles programarem, eles poderiam voltar no dia 11, voltar e avaliar o que foi feito e se as estratégias de composição estão realmente de acordo. Seria mais um refinamento do design visual. Então, esse foi mais ou menos ali, eu dividi ali o que é os objetivos de aprendizagem de cada módulo, né?
o básico, o intermediário e o avançado. Então, o básico seria compreender, reconhecer e combinar os elementos de interface, né? O intermediário seria aplicar informações, métodos e conteúdos aprendidos, comparar, organizar a paleta de cores, escolher imagens de acordo com a personalidade. E no avançado seria mais sistematizar a estratégia de composição, de organização, agregar elementos escolhidos com finalidade de compor a interface, avaliar e defender o valor do app, o propósito. Ele já teria mais maturidade para fazer isso, né? Para poder defender o seu aplicativo. Então, como também foi proposto ali método de avaliação para cada nível, né? Tá. E em relação aos construtos, na verdade, eles permaneceriam os mesmos, né? O conceito seria ensinado, eles teriam a oportunidade de fazer a retenção por meio de atividades práticas e com isso eles conseguiriam desenvolver habilidade suficiente para poder transferir esses novos conhecimentos para os seus projetos, né? Então, como as considerações finais, a gente percebeu que os resultados dessa pesquisa podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias de ensino de princípios de design visual no contexto do ensino fundamental e para a disseminação do design. Entende-se que esse modelo proposto também pode servir como referência para cursos e oficinas em outros contextos formais e informais que visem a aproximação do jovem à tecnologia, né? Mas também ele também pode contribuir para a sistematização de um escopo de conhecimento relativos ao design visual de interface, que existem poucas pesquisas nessa área. Ainda dentro das considerações, percebemos algumas limitações, porque, na verdade, ela só foi aplicada dentro de um contexto com um número reduzido de alunos. Então, essas foram as limitações. E como estudo futuro, né, o modelo pode ser aplicado em outros contextos e ser avaliado, além de ter outras, ampliar o escopo das temáticas, né, colocando acessibilidade como tema também, ali para um avançado, e usabilidade. Deixa eu ver Isso, tudo bem. Tá bom, Nathalie. Muito obrigada pela apresentação. Agora pode respirar fundo, né? E vamos passar para a etapa de arguição, então, do trabalho, um modelo para uma unidade de ensino sobre princípios de design visual de interface de app, um estudo de caso. Como de praxe, né, vamos passar, então, a palavra, primeiramente, à professora convidada externa, a professora Vera Schumacher, que é da FURB, da Unisul, né, uma satisfação contar com a sua presença aqui na banca. Muito bem. Nathalie, Berenice, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer participar desse momento. Eu sempre falo que é um momento onde a universidade é viva, né? Ela está viva, o conhecimento está vivo e está chegando na sociedade. Esse tipo de conhecimento se desenvolve em projetos de estrito senso. É um conhecimento singular, normalmente, mas a parte mais importante dele é que ele alcance a sociedade. E nesse contexto, eu queria te dizer que eu entendo como muito pertinente a discussão que tu propôs na tua dissertação sobre a necessidade mesmo dos indivíduos dominarem essas habilidades, né, que tu comentas, de compreender, de utilizar, de criar tecnologia digital e de que esse conhecimento comece a ser travado em fases iniciais da formação do aluno. Então, é muito relevante. O segundo aspecto é o aprendizado sobre o questionamento, né? Aprender a questionar, a ensinar o estudante a ser um protagonista no processo de ensino dele. E isso começando no ensino básico.
eu sempre me surpreendo quando eu vejo a capacidade de se fazer isso no maternal e a incapacidade de se fazer isso no ensino fundamental e médio. Então, assim, nós temos no Brasil uma capacidade impressionante de fazer isso acontecer no maternal, nas fases lá onde a criança tem 3, 4, 5 anos, mas quando entra no ensino fundamental, quando ele realmente começa a articular esse conhecimento, aí ele se formaliza, né? Então, assim, a capacidade de desenvolver a aptidão de protagonista do próprio processo de aprendizagem do estudante passa, sim, pela capacidade do professor de rever a prática didática dele. Então, assim, você está tocando numa ferida. Né? E nós somos professores, nós sabemos disso, nós vivemos com isso e nós também fazemos parte desse processo. Bom, eu li a tua dissertação e com muito carinho, porque ela foi muito bem construída, Nathalie. Tem muito cuidado nas palavras, muito cuidado na articulação dos textos, muito cuidado nos aspectos visuais que você quis chamar a atenção. E isso é muito interessante para o leitor. Por quê? Porque na dissertação, quando você consegue propor os elementos que você quer colocar alinhados aos conceitos, né, que subsidiam a tua proposta dentro dessa perspectiva do design de interface, ela foi muito bem costurada. Então, é uma navegação que você faz dentro do teu texto. E várias vezes eu fui e voltei ao capítulo anterior para recuperar uma informação que você tinha colocado. Então, assim, ela está muito bem escrita, ela está muito bem articulada, é um trabalho bonito, muito bonito, tá? E ele é precioso em função do escopo que você está colocando, que é exatamente essa parte do ensino brasileiro que precisa de muitas novas contribuições, né? E ela vai contribuir para isso. Bom, eu vou passar pelos capítulos, né? E sobre o capítulo 2, eu percebi conteúdos muito interessantes que navegam entre conceitos. Então, assim, eu tenho modelos de referência, eu tenho uma abordagem. Eu achei que tu te posicionou muito bem dentro do capítulo 2. O capítulo 3, ele é um capítulo que é premente dentro dele a indicação da posição do design. Então, eu acho que tentar colocar isso dentro do que se entende como diretriz e orientação nacional e internacional para a educação e a inclusão de temas relacionados ao digital foi muito pertinente, tá? Porque você foi buscar naquilo que são as nossas diretrizes, a Base Nacional Curricular, como que eu poderia enxergar isso dentro do ensino. E isso é importante, porque quando você faz uma assertiva em relação ao que você acha importante em relação à formação de um aluno, principalmente nas fases iniciais, é importante você buscar no nosso arcabouço legislativo como que se enxerga isso perante a legislação. Então, isso é um cuidado, é um preciosismo muito importante que você fez dentro da tua dissertação. E, bem, achar, né, esse espaço de uma forma bem clara é o que pode trazer assim à tona na sociedade todas as possibilidades que você pode ter dentro de uma perspectiva curricular. Porque se você apresenta a tua dissertação sem mostrar aonde existe o espaço para você entrar com esse conteúdo, ele pode ser visto como inviável. Então, isso é muito importante. Olha, eu proponho essa unidade, eu questiono até a inclusão digital desse aluno a partir desse conhecimento, mas eu também trago para esse leitor como é a perspectiva que eu tenho em termos de orientações nacionais e inclusive fora do Brasil sobre a inclusão desse tipo de conteúdo e assunto, né, dentro de uma escola de ensino básico. No capítulo 3, eu achei que ele veio muito bem também, porque aí você fez uma inserção dentro das questões educacionais, metodologias e estratégias. Eu tenho uma ressalva
acerca da seção 3.3.1 sobre metodologias ativas. Eu vou tecer umas ponderações e eu quero que tu percebas o seguinte: essas ponderações são ponderações, não são sugestões, tá? São ponderações relacionadas ao entendimento que eu tenho sobre metodologia ativa e sobre a escolha de autores, tá? Então, vou colocar isso como uma reflexão para pensar sobre isso, né? O referencial teórico ele foi muito alicerçado em cima do Filátro. Embora ele seja uma referência para design instrucional, ele fragiliza o trabalho se você submeter ele para uma área relacionada a ensino ou educação. Tá? Por quê? Porque os autores originais que são consagrados na metodologia ativa, que teve as discussões iniciais em 1916 pelo John Dewey, posteriormente veio o Hudson e aí veio o Piaget, eles são os fundamentais desse ângulo que se tem no ensino e também dentro da educação. Então, eu entendo de pronto assim, a importância do entendimento da passividade do aluno perante a prática didática dos professores. E é esse o conceito fundamental que vem sendo relido e revisitado pelas originais. O excesso de passividade do aluno quando se faz um ensino onde o professor transmite um conhecimento. Quando, em 1916, o John Dewey começou a discutir isso, ele começou a entender que passar a ver o aluno como um indivíduo que não é passivo, um indivíduo que tem que questionar, uma premissa de que o questionamento desenvolve a construção do pensamento, e que com ele vai conseguir construir um conhecimento sobre uma determinada temática, se teve uma desconstrução do perfil do professor em sala. Isso faz muito tempo. Olha só, nós estamos em 2020 e a gente ainda tem fortemente ligados à nossa conduta docente o ensino por transmissão. Né? O professor explica, o aluno faz a avaliação, e aí, pela avaliação, eu consigo ver o que ele realmente conseguiu construir a partir daquilo que eu transmiti para ele. Então, assim, a origem disso é muito antiga. Como que eu vejo isso? Eu vejo que essa construção feita por meio de metodologias ativas, ela acontece junto ao professor e vai modificar todo o modelo de ensino. Não só no momento que ele põe a mão na massa, por exemplo, na execução do projeto. Então, assim, mas também na prática, quando tu está passando esse arcabouço teórico, que está sendo construído junto aos alunos. Então, assim, quando você faz isso no presencial, a questão da metodologia ativa, ela se torna muito mais dinâmica no momento da exposição do conteúdo, num modelo de questionamento. Estou te confundindo, Nathalie? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá. Então, assim, ó, e essa visão do Filantro, ela traz algumas contradições, tá? Eu já trabalhei com esse autor sobre o entendimento desse conceito relacionado à transposição didática, que é o que o professor faz. E do entendimento também da apropriação, né, da visão do modelo de ensino presencial. Então, a reflexão é assim, eu estou fazendo ela de forma observatória, porque eu entendo que a construção da dissertação não está sendo realizada dentro de um programa de educação ou de ensino, né? Mas eu acho que é importante, quando a gente entra nessa seara, observar um pouco as raízes teóricas dos pensadores daquela temática, dessa metodologia. Isso, para que vocês tenham uma apropriação do conhecimento, assim, realmente da origem, e isso vai dar um entendimento mais amplo, né? Principalmente quando tem um fio condutor fundado numa metodologia ou numa estratégia de pensador que são pensadores originais, que é a forma como foi construída a tua dissertação. Então, ela tem um fio condutor dentro dessa questão. Né? Então, assim, isso não nega de jeito nenhum a possibilidade de se romper um conceito teórico reconhecido. Tá? Então, assim, eu quero seguir, eu quero fazer uma adaptação do que esse autor disse. Mas eu acho interessante você entrar nessa seara com uma contribuição de base e aí se aproximar do autor que tu tem interesse em trabalhar e que é mais contemporâneo. Então, assim, isso
não é uma solicitação para a tua dissertação, mas é uma reflexão que eu queria fazer a partir de pensadores que são fundamentais, então trazer esse que é contemporâneo e aí ajustar esses conceitos com o que dele eu quero retirar para o meu trabalho de pesquisa. É uma sugestão e uma reflexão pessoal. Eu não me apresentei para as professoras e no mestrado eu trabalho com a área de ensino. Né? Então, a gente tem discussões ferrenhas sobre isso e não invalida nada, tá? É só uma sugestão, fazer uma reflexão dos originais, entrar no novo e contribuir com ele. Mas eu penso que o meu trabalho ele está fundado num teórico que tem os pés no design. Então, isso também é muito interessante, tá? Isso também é uma questão bastante significativa, né? A outra questão que eu queria colocar sobre o capítulo 4. Ele traz aí, não fique preocupado, o capítulo 4 está lindo, muito bem escrito, né? Ele está coerente, a escrita dele é muito coerente, tem uma estrutura metodológica e apresentação dos resultados interessante. Se percebe que você, como autora desse texto, se preocupou imensamente em fechar arestas, né? Vou te falar que eu tive essa mesma preocupação na minha tese e eu me sentia muitas vezes uma funcionária que trabalhava com reformas assim, passando massa corrida para fechar todas as possibilidades de algum questionamento. Você fez isso, Nathalie, é perceptível para mim. Talvez porque eu tenho esse toque também. Então, assim, isso é muito bonito de se ver num trabalho redondo. Né? Então, o capítulo 4, ele fecha todas as arestas a partir de dados, de questionário, de validação, de resultados, mesmo da análise do estado da arte que você faz lá atrás, você traz alguma contribuição lá no capítulo 4 também. Publicações que são relacionadas à temática da inclusão do design no ensino de anos pré-universitários. Eu gosto muito dessa abordagem quando você faz essa análise de estado da arte, porque isso demonstra que existe um ineditismo no teu trabalho também, né? Isso é muito bacana, porque isso abre uma grande porta para um trabalho futuro de doutorado, porque a gente sabe que isso ainda não foi feito, né? E você está lançando mão de muitos recursos dentro do teu texto que mostram isso. Então, gostei bastante. E aí, eu tenho um questionamento que está relacionado a questões bem objetivas. A primeira delas é quais são as habilidades que você acredita ter desenvolvido por meio dessa tua atividade na escola, tá? que conseguiram desenvolver alguma habilidade que possa ser pontuada à luz da Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, o que você fez que você poderia amarrar com o que diz essa nossa diretriz, que é a Base Comum Curricular de resultados? Não estou te ouvindo. O microfone e acabei fazendo a ideia de fazer essa oficina, só para eu ver se eu peguei a pergunta certinho, é para ver qual é a habilidade relacionada à BNCC que a unidade traz, é isso? Picou para mim o áudio. Assim, ó, o que eu te pergunto é assim, bom, a base comum curricular, você revisitou ela, tá? Você fez toda a tua estratégia, montou a tua estratégia, foi lá, avaliou e tal. Bom, disso que você fez, o que você consegue tornar aderente aos objetivos da base comum curricular? Essa é a tua intenção, né? Eu não busquei pontuar literalmente quais são as habilidades que lá constam com o termo, mas o objetivo da unidade de ensino é fazer com que os alunos se tornem
eles consigam tanto desenvolver uma interface, escolher os elementos, procurar sozinhos, pesquisar fontes, buscar figuras, saber onde buscar, pesquisar, construir, compor. Tudo isso está na BNCC. Realmente eu não fiz o link de qual atividades, a nomenclatura das atividades, mas isso até que seria um ponto interessante de colocar no trabalho. Mas eu estou te provocando, tá? Eu estou te provocando. Eu gostaria muito, essa é uma sugestão, que você fizesse um parágrafo da tua conclusão. Sabe por quê? Porque você tem os 3 objetivos da BCN dentro da tua dissertação. Tu tens isso lá dentro. Eu queria é uma sugestão de você trazer os objetivos e apontar, porque isso vai dar uma outra, não é uma justificativa, mas assim, ó, é um contraponto aos teus objetivos, assim. Eu gostaria que você fizesse um parágrafo colocando, porque lá atrás você traz aquilo e fala, olha, isso é alcançado, isso é factível. Eu posso fazer uma composição com esse conteúdo dentro das diretrizes que hoje estão postas para nós na educação. Então, é uma provocação, tá? Não, mas foi bem pertinente. Você tem isso lá, tá? É só recuperar. Uma outra questão. Como eu espero, né? Como eu espero realmente que você siga com esse projeto de alguma outra maneira, num estágio que vá para o doutorado, vou te provocar mais uma vez. É o seguinte, como você viu, o meu gancho é a metodologia ativa, né? Então, assim, existe uma coisa, porque assim, completando, eu sou da área de TI, tá? Mas eu gosto muito da área de ensino, por isso eu trabalho com os fundamentalistas lá, né, do ensino. Então, só que tem um detalhe, toda a parte conceitual e tudo mais, da parte de design está perfeito. Então, eu vou fazer uma ressalva para você pensar para trabalhos futuros, não para você fazer isso aqui. Tá? Isso está ótimo do jeito que está. Que é o seguinte, quando você pega a estrutura basal da metodologia ativa, tá? Um fundamento, você usou essa fala na tua apresentação, é o protagonismo do aluno. Eu adoro essa palavra, protagonista. Ou seja, ele sai da cadeirinha dele, que ele fica sentadinho lá atrás, com o professor lá no púlpito, né? E ele passa a fazer parte de um círculo, onde todos são iguais, inclusive o professor. Então, ele constrói o conhecimento. Ok, na hora da exposição do conteúdo, que a gente chama de exposição. Só que tem um detalhe. Uma das bases para isso acontecer é desenvolver a criatividade e o entendimento crítico, né, na busca de diferentes soluções de um determinado problema ou de um determinado projeto. A avaliação desse projeto na condução da melhor escolha, né, essa avaliação, a gente tem que pensar assim, ele é o protagonista na construção do conhecimento. Como que ele chega a ser um protagonista? Se você der um espaço para ele discutir, tá? Ele discutir e ele desenvolver as perguntas. Então, quando eu vi a apresentação sobre como foi feito o embasamento conceitual, eu entendi como aconteceu. Mas eu queria, como um trabalho, se você seguir com esse projeto, é que você pense assim, design é uma questão completamente criativa, com muitas tomadas de decisão, né? Então, assim, é perfeito para metodologia ativa, mas é importante que você coloque luz nisso, ou seja, quando você fala, olha, eu fiz uma aula teórica e tal, não, ela tem que ser uma aula de construção. Ele tem que gerar as questões para que você responda, entendesse? Para que ele tenha condições de tomar as decisões a partir do que ele entendeu. E aí, quando você vai para uma avaliação pontual, por exemplo, da tipografia, da cor e tal, ela se transforma novamente em mecânica. Porque aí você está avaliando o conceito. E na metodologia ativa é muito importante você avaliar a criatividade e a crítica que o aluno tem
para chegar naquela cor, para chegar naquela tipografia. Então, isso, Nathalie, é uma sugestão, se você for para um doutorado, que você envolva na avaliação sumativa essa questão, tá? O quanto que esse aluno fez uso de criatividade, o quanto que ele fez uso da crítica, né? O quanto ele fez uso de uma discussão, porque isso faz parte muito forte da metodologia ativa quando a gente olha Piaget. Então, assim, e é muito interessante, porque isso desemboca na aprendizagem significativa, tá? Então, isso é sugestão para o futuro, tá? Você envolver um pouco, para além dessa avaliação mecânica, fazer a avaliação dele nos resultados que levam ele a se tornar um protagonista dentro dessa metodologia e dentro da execução do projeto. Tá? Isso é fácil, né, de você avaliar e é fácil de você inserir essa questão do questionamento. Vai te surpreender quando, ao invés de você apresentar o conteúdo, você perguntar, fazer ele perguntar sobre, fazer ele desenvolver o questionamento. E aí você apresentar, não uma solução, mas uma condução para ele construir. Isso pode ficar bem legal também. Mas isso para frente, tá? Por fim, minha pergunta é sobre a questão disciplinar. As temáticas que foram colocadas, que foram apresentados nos projetos, houve um alinhamento com os conteúdos disciplinares desses alunos? Nessa oficina, não. Foi aberto para que eles... nós já tivemos outras oficinas que realmente a gente fez um alinhamento com a disciplina de ciências, por exemplo. Mas nesse não, foi uma oficina extracurricular, sem vincular a outras matérias, por conta do tempo restrito da oficina. A gente não conseguiu. Isso também é uma coisa interessante de você já pontuou na tua dissertação, mas eu acho que é importante, pensa assim, ó, alguém pode pegar o material e vai executar, né? Pode ser interessante você colocar uma consideração dizendo de que isso pode ser muito mais significativo também para ele. Eu imaginei que tivesse acontecido isso, mas assim, sempre pensa que a tua dissertação vai ser um material de referência. Ela é um material de referência de um assunto que ainda não temos. Então, pode ser bacana, eu acho que pode ficar muito interessante quando tiver essa interdisciplinaridade, né? E aí você consegue reforçar conteúdos também, disciplinares, o que é bacana também. Como uma pergunta sobre agora, como é que você viu a aplicação do modelo? Como é que você sentiu essa aplicação? Os alunos, como é que está a receptividade deles, sabe? Como é que você se sentiu como condutora? Que no modelo final nós não chegamos a aplicar, né? A gente só aplicou no modelo curto de 3 horas. Na verdade, os alunos são eles tinham a intenção de estar lá, eles foram bem envolvidos, eles queriam desenvolver o melhor aplicativo, então eles chegaram a pesquisar aplicativos similares para pegar as características dos aplicativos. A minha visão, assim, eu acho que surtiu um efeito bem positivo neles. Eles tinham uns que já estavam querendo fazer aplicativos de outros temas. Então, o envolvimento dos alunos foi só uma dupla que, na aula de design visual, ela não se comprometeu muito, assim, porque eles já tinham o design do aplicativo deles definido. Antes de chegar na aula, eles já tinham a ideia do que queriam fazer. Mas o restante das duplas se envolveu bastante. Foi uma experiência bem interessante. Eu acho que eles aprenderam. Só realmente, com um tempo curto, eu acho que não aprenderam o ideal. Mas se tivesse a oportunidade de expandir e de explorar um pouco mais as temáticas, eu acho que eles conseguiriam absorver mais dos conteúdos. Ô, Nathalie, o questionamento deles era mais focado nos aplicativos que eles estavam usando ou no conteúdo?
Isso é curiosidade. Nos aplicativos. Mas, assim, os questionamentos eram mais ou menos nessa linha. Essa cor combina, se eu colocar um ícone dessa cor, essa letra vai ficar elegível eu colocar essa letra. Só que às vezes eles pediam a nossa opinião, mas eles já tinham a ideia deles. Então, às vezes a gente palpitava e mesmo assim, indicava, né? Mesmo assim, eles colocavam que eles definiam em dupla. Acho que eles... Então, eu vou encerrar dizendo que foi uma grata surpresa o teu texto, tá? Fiquei muito feliz de fazer parte do teu trabalho e eu te parabenizo. Realmente é muito interessante. Tem um composto aí dentro que pode ser usado como material de referência. Ele dá abertura para um trabalho de doutorado, com certeza. A educação precisa disso. As crianças precisam desse viés, né? Que seja no contraturno ou no turno oficial, né? Mas se nós não tivermos pesquisas apontando para onde vai o futuro da educação nesse sentido, principalmente no que inclui as questões digitais, talvez isso nunca aconteça. Então, esses trabalhos, eles trazem para a sociedade esse retorno. Então, parabéns, Nathalie. Te desejo um futuro brilhante. Obrigada pelo feedback. Muito obrigada, professora Vera. Sim, muito interessantes e pertinentes as suas provocações, né? A sua fala sempre muito apropriada, né? E rica. A sua aula aqui também sobre toda a questão das metodologias ativas, né? Assim, muito interessante. Vamos tentar dar conta ali, de alguma maneira, nesse capítulo ainda, né, de trazer essa raiz. A gente comentava bastante sobre esses autores, e, na verdade, foi um capítulo difícil de construir, o capítulo 3, porque se a gente olhasse para o design, por exemplo, os currículos mínimos do design são de 2004, completamente antigos e defasados, né? Então, a Nathalie, de fato, ali buscou pensar e conseguiu, né, coerentemente colocar essas referências e, inclusive, excelente assim a sua visão de trazer essa discussão na conclusão, né, de quanto a oficina ela trouxe habilidades e busca contribuir para algumas metas desses planos, né, nacionais, enfim. Então, assim, muito valiosas as contribuições. Muito obrigada. Vamos, sim, nos debruçar e fazer esse refinamento agora no trabalho. E eu aproveito, né, para passar a palavra, então, para a nossa avaliadora interna, a professora Alice Pereira, né, colega do pós-design, né, enfim, embora aposentada no pós-design, professora hoje colaboradora da arquitetura. Tá certo. Então, muito obrigada pela lembrança, do convite, tudo. Agradeço também pelo tema, né, ressaltar aqui a relevância do tema, o quanto que isso realmente deixar vivo a necessidade de um repensar sobre a educação. Eu acho que fosse muito feliz em relação a essa escolha, né? A questão do momento em que vivemos e que tudo está se transformando cada vez mais digital, né? Mais uma vez a gente vê a necessidade de uma cultura digital ser apurada na educação, né? Então, como o design faz parte integrante dessa cultura digital, é necessário que sim, que ele seja incluído, e eu acho que isso tu tratasse muito bem, já desde a época né, que eu diria que o Fontoura que tu citasse algumas vezes na tua dissertação, ele foi muito feliz e foi muito a fundo, inclusive na questão das metodologias ativas, que a professora Vera coloca. Ele fez mais bem dessa forma, né, e eu aprendi muito com ele, porque ele era uma pessoa incrível em termos de não reter o conhecimento para si mesmo. Ele vinha cada vez que tínhamos que orientar, ele sentava do meu lado e ficávamos conversando tardes e tardes juntos sobre o assunto. Era muito, muito interessante. E ele fez exatamente isso. Ele foi nas fontes, né? Debulhou as fontes e não foi uma coisa que ele
pelo paralelo, ele foi na fonte e era um professor muito dedicado também, né? Então eu acho bem importante essa obra dele, da Idade, porque ele esmiuçou isso tudo. Ele esmiuçou as habilidades, as competências, né? Toda a questão estou até com a tese dele aberta aqui, novamente, e vou tentar fechar aqui para acabar com esse barulho. Né? Então, eu vejo assim como foi feliz a tese dele nesse aspecto, né? E como foi protagonista em uma época, tô vendo, já em 2002, né? Que foi, eu acho que a tese dele, se não me engano, ele protagonizava essa questão né, do quanto o design era importante nessa introdução dentro do ensino. Então, foi bastante feliz a tua menção a ele também e toda a aplicação que tu colocaste, né? Então, tanto o tema, a abordagem, né, quanto as suas reflexões, né, são importantes dessa tua dissertação. Falar em uma época em que a gente tem essa crise né, civilizatória que eu estou achando que nós estamos vivendo, né? E que já foi tão protagonizada também e falada pelos autores como Alvin Toffler e outros em termos daquela questão das ondas, né? As ondas que vivem a humanidade, toda aquela coisa. Então é interessante, eu li há pouco de novo um livro dele, não foi a terceira onda, mas foi sobre a crise, né, o nascimento das civilizações. E há 10 anos, não são 10 anos, são 30 anos atrás, ele explicitava assim, bem direitinho tudo que nós estamos vivendo. Né? Não a pandemia, mas assim, as crises que estamos vivendo. E de como o choque, vamos dizer, da terceira onda, que é a onda do conhecimento, né, do trabalho mais com a informação do que com o produto de fábrica, né? Então, a questão da primeira onda, que era a onda da agricultura, onde o pessoal tinha toda a família ao redor de si, né? Todos trabalhavam em termos da agricultura. Depois, quando foi para a segunda onda, da questão da industrialização, como a família ficou só a família puramente nuclear, né? Aqueles agregados de os avós, os tios e coisas já não tão perto, né? Tá todo mundo longe. Então ficou essa questão da unicidade da família base, assim, né? E de quanto quem mandava o poder era da indústria, né? O pessoal da indústria. E agora esse pessoal não, já está acontecendo há muito tempo, essa terceira onda da informação, do conhecimento e tudo está em choque com as outras duas ondas, porque não param as outras duas ondas, e é o choque de poder, e é isso que nós estamos vendo agora. E onde a valorização de quem sabe trabalhar com a informação e com o design visual, e com toda a questão dos aplicativos, tudo que a gente está vivendo digitalmente, que é o protagonista do tempo, dos nossos tempos agora. Então, é muito importante essa questão que tu está tratando na tua dissertação, e o quanto que o design e a computação, no caso, o Cristiano está ali também, né, o quanto que isso vamos dizer, importante nos dias de hoje e que vai fazer a diferença. Então, o letramento digital, o letramento do design é sim uma coisa que deveria vir da escola, né? Então isso é bastante pertinente, né, toda essa tua colocação. Em termos de, vamos agora à dissertação, passando um pouquinho para tentar contribuir para ela ficar mais redondinha. Uma coisa que me pareceu que poderia ficar mais evidenciado é a diferenciação entre o modelo e a unidade de ensino. Tá? Então, quando tu fala um modelo para a unidade de ensino, né? Então, assim, tá um pouco confuso
assim, parece que uma coisa é exatamente a outra. Não é, né? Tanto que lá no final tu coloca que o modelo, depois de refletido e mudado, né, assim como ele poderia ser melhorado, tu colocou de novo uma imagem, né, do modelo de forma, eu acho que é muito importante. Só estou pegando essa parte aí que eu acho que é a mais importante delas, né? Tu deixar bem evidente quando tu fala do modelo, porque é uma coisa que sempre fica um pouco dúbio, está lá na página 81, né? A tua estrutura do modelo do ensino dos princípios de design visual. Aí tu tens inclusive fica um pouco dúbio quando tu demonstrou na tua apresentação, tu falou de mobilização, mostrando essa imagem de motivação e avaliação, né? Então ficou dúbio isso. Eu gostaria depois que tu me desse uma explicação um pouco porque parecia que era motivação e tu falou em mobilização, mas ao mesmo tempo é mobilização, tu tem que mobilizar uma série de pessoas para as coisas acontecerem. Então eu fiquei meio em dúvida um pouco o que era uma coisa ou outra, então eu vou pedir para te anotar aí para depois me responder, tá? Então, esse modelo, a gente sempre gosta que ele seja assim, que essa parte, a professora Berenice é ótima nisso, ela sempre consegue fazer você transformar em linguagem gráfica, né? Sumarizando todos os conteúdos. Eu acho ótimo isso. Então, assim, o modelo também, eu acho que tem ali a questão da aprendizagem baseada em projetos. É um modelo que vai utilizar a aprendizagem baseada em projetos, que tem o conceito de atenção e transferência, e vai ser colocado em 3 fases, né? Vai abarcar o básico, o intermediário e o avançado em termos de conteúdos, né? E que, com isso, vai se tratar sempre de maneira contínua a motivação e a avaliação. Isso que eu entendo e leio deste gráfico. Mas eu não leio a parte do design aqui, né? Eu só leio uma estrutura que pode ser enquadrada sobre qualquer coisa, né? Então, depois, ali lendo, no primeiro nível, precisa... eu só estou querendo como se fossem camadas, assim, né? A base vai ser essa, mas a segunda camada é ali, no que trata o básico. Aí tu veio em termos de texto, tu me falou, você colocou uma tabela sobre isso, né? Então, assim, eu provoco para tentar fazer algo gráfico disso também, que a gente consiga visualizar na imagem do modelo essa questão do design também. Tá ali escrito, mas seria interessante a gente tentar, claro, sumarizar, né? Não é uma coisa que tu vai conseguir escrever todo aquele texto, mas é uma questão de síntese visual da coisa, tá? Só uma provocação também, na realidade. Em termos também que tu demonstrou na tua apresentação, tu colocou um gráfico da questão curricular, da base nacional, que fala de habilidades, né? Na tua apresentação. Eu só vou fazer um parênteses. É que como eu não tô com a professora Berenice a apresentação, eu só queria pedir para a professora Berenice passar para mim a apresentação, eu consigo voltar nesses slides. Tá, no slide que tem a base nacional curricular, lá que tem as habilidades. Tem um desenho ali, Nathalie, conseguisse acessar, porque tu está em 2 computadores, né? Deixa eu ver qual... Não, é que a professora passou para a Natália. Natália... desculpa. Tem a Natália. A Natália é tua filha. Né? Conseguisse? Agora consegui. É para eu voltar no gráfico da BNCC, é isso? Isso. Não, mas eu tenho impressão.
Aí, passou. Aí. Entenda a base nacional curricular, que é autonomia, que é empatia, que não sei o que. Então, essa imagem aqui, eu acho que valia a pena estar dentro da dissertação, eu não achei. Não, ela não está lá. Eu botei aqui mais para ilustrar. É legal da gente entender melhor, né? Quais são as bases. Acho que é legal colocar dentro da dissertação isso, né? Então, eu adorei, tá, Nathalie? Eu pensei, vou pedir essa imagem para ela, adorei ela. Exatamente, né? Então, eu acho que fica bem claro e aí mostra ainda mais a importância do trabalho, tá? Em relação também ao cuidar, a questão ali eu vi, quando eu vi a fotografia dos alunos, vocês têm autorização deles para ir no comitê de ética? Temos. É que não Pais e os alunos, os pais e os alunos vacinados. Tá rindo, assim, né? Os outros a gente pode dizer, ó, não sabe quem é, mas essa principalmente é uma que está ali bem em evidência. Então é bom ter na manga, assim, a autorização deles para uso da imagem, né? Nós temos, para os alunos participarem das oficinas, a gente manda um termo de autorização tanto para os pais quanto para os alunos. Eles autorizaram. Acho que tem uma outra foto aqui também, né? Aqui, né? Isso. Aqueles ali até não estão tão nítidos, nós acompanhamos com certeza, sabe quem é, né? Mas assim, a menina que está rindo ali, feliz da vida, essa não tem como negar, né? Não, tranquilo, assim. Aí, vamos dizer, a questão, como tu disse ali, esse modelo que tu criasse vai resultar numa unidade de ensino que é a unidade que realmente foi. Tu quer falar já da motivação e da mobilização, de repente? Já que tu está no. A ideia desse desenho é que acho que tem até outro slide seguinte, eu coloquei mais aqui. Então, a ideia é que a gente consiga motivar e realmente mobilizar, avaliar o contexto de forma interativa e durante toda a aplicação da unidade de ensino. Por meio de briefings, reuniões, e-mails, porque às vezes o contexto a gente projeta para um contexto, aplicação em um contexto, e às vezes vamos supor, dá problema aí na infraestrutura, dá problema às vezes, como aconteceu também em outras aplicações, às vezes o próprio colégio não comporta, a gente tem que levar um hub e dá problema. Então, a motivação seria no sentido de sempre acompanhar, motivar e manter todo mundo dentro da mesma sintonia e avaliando sempre esse contexto, o contexto da aplicação. Então, isso que eu diria até como detalhamento do teu modelo, essa questão do ambiente, né? O quanto que tem que se adaptar e ver bem qual é o contexto que vai se aplicar, porque uma coisa foi a aplicação nesse caso específico dessa escola, que tinha um certo contexto. Então, para isso extrapolar e eventualmente ir para outras escolas, eu acredito até que esse computador na escola está sendo aplicado em outras escolas, eu não tenho certeza, mas imagino. No momento, a gente não está aplicando não tem nenhuma oficina vigente. Certo. Mas, vamos dizer assim, mesmo que vá ser aplicado em outra escola, ou que agora ele vai se tornar mais online do que devido à questão da pandemia. Até estava olhando o site
E eu posso me inscrever naquele de Machine Learning lá? Posso? É aberto ao público. Eu vou me inscrever naquele, porque eu tenho um pouquinho mais de 18, mas eu posso dizer que eu estou com 18. Né? Então, assim, eu achei muito legal e eu acho que a questão do online agora é premente também nesse momento que a gente está vivendo, né? E é bem, assim, mais um modelo tem que implicar nisso, né? Na questão do contexto onde vai ser aplicado. Quais são as dificuldades que vocês tiveram e que devem levar atenção a isso, né? Então, claro que eu estou, assim, confundindo um pouco mestrado com doutorado, mas, assim, o mestrado não precisa ser tão profundo, mas é que o modelo, muitas vezes, é resultado, às vezes, de um doutorado. Então, ele vem de forma muito mais especificada. Então, é uma questão de pelo menos, abarcar, saber que vai ter esse modelo para ser, vamos dizer, aplicado, ele precisa de duas coisas. Uma coisa que tu fala também, framework, né? E aí, dependendo da área, o modelo é a base para o framework. E dependendo da área, o framework resulta em modelos. Então, assim, na computação, se não me engano, o framework resulta em modelos, ou é ao contrário, não lembro agora. Mas, assim, é uma coisa como se o framework fosse para te preencher as lacunas, e eu vou pegar esse framework, vou preenchendo e aplico no meu contexto. Meio que assim, e o modelo eu entendo como um modelo um pouco mais teórico, um modelo mais amplo, né? Então, isso que eu entendo como modelo. Então, vejo que, e é nisso que eu acabo orientando um pouco os meus alunos, né? Que quando os de doutorado, que eles acabam fazendo isso, eles constroem o modelo em cima de construtos teóricos e tudo. Na parte da educação, eu acho que tem essa mudança um pouco em relação à computação, mas assim, eu geralmente prefiro essa coisa, de que o modelo é uma coisa mais teórica, que tem os construtos, vamos dizer, estão nele, e aí eu crio um framework, que é o framework que vai me ajudar a dizer para as pessoas como aplicar esse modelo. Né? E que dali vai surgir as unidades de ensino, que são apenas exemplos do que esse framework me permite. Né? Então, acaba sendo algo meio que quase hierarquicamente, assim, né? Um vem atrás do outro. Então, assim, eu acho que mesmo que tu seja mestrado, eu sei, mas, assim, lembrar essa coisa. Olha, existe dificuldades, então, dificuldades na entrada, que é o contexto onde vou iniciar. Então, por exemplo, agora, tu aplicasse num dia, né? Te permitiram aplicar num dia. Agora tu está propondo aplicar em 3 dias. Isso vai ser viável? Isso vai aumentar o número de dias total da oficina? Como isso vai acontecer, né? Então, dependendo do contexto, isso vai ser possível ou não. Então, coisas que tu tem que ponderar na hora também da escrita ali, porque tu propôs como refinamento, e aí é uma coisa que tem que ser pensada também. Então, se colocar algumas observações em relação a isso é importante. Né? E é engraçado que, na realidade, como eu tenho orientado mais em relação àquela metodologia pesquisa através do design, né? Design Science. Design Science Research. O Design Research. Design Science Research. Né? Então, assim, que a Ana Milbert, né, desenvolveu bastante em cima da coisa. Então, assim, eu vejo o teu desenvolvimento da tua dissertação, de todo o teu coisa, direto, assim, eu encaixo direitinho naquele Design Research, né? Então, assim, os ciclos, né, o contexto, entrou no contexto. Não, primeiro, viu todo o problema, teve uma hipótese de como eu poderia atuar e resolver. Aí tu entra num contexto específico, que foi a do Carvalhal, e ele propõe coisas, volta, retorna e faz de novo, né? Coisas assim.
Então, me parece, e volta depois ao construto teórico. Então, eu vi todo vamos dizer, o decorrer daquele método de pesquisa acontecendo ali de maneira bem clara, assim, né? Então, assim, mas assim, não estou dizendo para mudar nada, porque já está resolvido, já está feito. Só eu vi que encaixou muito certinho ali, né? Depois, uma outra coisa que eu senti um pouquinho de falta e que eu acho que valia talvez a pena é uma ideia ali quando tu inicia, né? E fala da importância de colocar o design, os conteúdos de design no meio dessa oficina. Seria interessante mostrar alguns resultados antigos de outras oficinas. Porque não vejo assim, até na hora, vamos dizer assim, que tu mostrou os resultados dessa oficina, se a gente tivesse uma ideia dos resultados da outra, poxa, realmente melhorou muito. Não melhorou quase nada, né? Mas assim, é uma ideia de talvez trazer antigas interfaces de maneira simples, sem muito detalhamento de nada, só para ter uma ideia de o quanto, e talvez essas interfaces poderiam ser colocadas lá no início, quando tu mostrou a necessidade do design. Não precisava trazer elas de novo para comparar, entendeu? E a outra coisa que eu acho que ficou assim para mim e para o design de uma certa maneira fica uma coisa frágil é quando tu coloca na avaliação, ficou bonito, ficou agradável. Assim, parece que o design não tem parâmetros de avaliação, sabe? E fica aquela coisa, eu achei bonito, mas quem sabe o outro achou feio, né? Então, assim, eu acho que tu tinha que tentar evitar essas palavras de bonito, feio, né? Não sei se consegues, mas assim, eu vi que depois lá no final colocou as tabelas da avaliação e os critérios estão lá, né? Questionário de avaliação, a escolha das cores está coerente com o tema escolhido. Então, existe coerência entre o tema escolhido e coisa. Está ali, né? Se as cores auxiliam no destaque das informações, né? É que no final tu pegou várias coisas que tu tem aqui como critério e só disse que estava bonito em alguns lugares. Eu acho que tu tem que resgatar as falas daqui, os critérios, né? E tornar isso um pouco mais palpável, né? E não simplesmente uma menção ao valor que tu deu aquilo. Para mim era bonito, né? Não é isso que o design tem as bases, né? Ele se torna sólido quando tu explica o porquê que aquilo está coerente, porquê que aquilo está legível, né? Porquê que aquilo está coerente. Então, é mais nesse sentido que eu gostaria que tu desse uma atenção ali na tua avaliação, no texto da tua avaliação. Porque, às vezes, né, tu pode só resgatar lá no apêndice C, lá, o texto está mais colocado de forma com os critérios certinhos e tudo, tá? Mais nesse sentido, para contribuir, para ficar mais redondinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Na realidade, assim, quando a gente trabalha, né, com vários autores e acaba elegendo algumas coisas vamos dizer, diretrizes para ir adiante, né? E aí tu colocou o Garrett, né? O Cooper e aquelas outras. Né? Mas assim, aí do Cooper tu pega consistência, hierarquia e personalidade, né? Acho que é isso. Da Schaffler, né? Que é a consistência, hierarquia e personalidade. É da Schaffler? Eu achei Schaffler, que era... né? E do Cooper foi um resumo do Cooper foi o comportamento, o fluxo da organização do produto, desenvolver produtos de experiência, desenvolver estudos de linguagem visual e aplicar o estilo visual ao protótipo de tela. Já o Garrett e o Schaffler foram os metaprincípios, os princípios e os elementos.
Certo. E aí uma das coisas que eu pergunto assim, na questão ali, volta naquele dos princípios. A hierarquia é meta-princípio ou é princípio? Né? Quando tu pensa assim, As autoras, a base que eu usei ali para fundamentar o capítulo 2, as autoras Chakra e Levinson, elas baseiam todo o princípio visual em cima dos meta-princípios. E elas elencam que sejam a consistência, hierarquia e a personalidade. Essa foi a base que eu utilizei. Eles são princípios, na verdade, do design, só que elas dão uma ênfase maior nesses meta-princípios. Esses princípios. Meta-princípios estão acima dos princípios, né? Então, assim, eu vou usar o contraste de forma a manter a consistência, dar personalidade, manter a personalidade. E aí, de repente, consigo, através do contraste, da hierarquia, vamos dizer, dos princípios de design, eu faço de tal forma que eu mantenha a consistência, hierarquia e personalidade. Tá, entendi. Tá, tranquilo. Não, é só o contrário, porque às vezes... às vezes a hierarquia entrava como elemento também, como princípio, mas não, acho que dá para porque a hierarquia mantém a personalidade, né? Interessante, tá, tranquilo. Então, assim, eu acho que a minha contribuição pode ser mais em relação a isso, do modelo ficar mais explícito em termos gráficos, tá? E de colocar observações em relação ao contexto, né, de aplicação em certos contextos, porque às vezes o contexto não vai te permitir uma coisa ou outra, e essa ampliação da quantidade de aulas seja possível ou não possível, né, ou não, né. Então, dentro da questão também do design visual, que aí o Garrett colocou lá que ele está mais para web, mas ele está para aplicativos também, né. Até quando tu fala aí do Garrett, ele dividia essa fase aí do meio, sabe aquela linhazinha que tem no meio das três planos intermediários? Ele tinha uma divisão aí também, onde ele botava que a parte esquerda, que ia ali para o design da... Acho que não está nessa versão. Não é essa versão da imagem. Certo. Mas aí a versão mais, vamos dizer, que existe também, não sei se é atual ou não, ela dividia isso. Por um lado era web, para sites, e por outro lado era aplicativos. Sistemas, né? Então, para aplicativos, tu trabalha muito mais, eu acho que é o design da interação, design de navegação, design de interação. Não, uma coisa não influencia na outra também, né? Mas assim, ele tentava dizer, olha, o que vai ter mais ênfase, por exemplo, na questão dos sites, talvez seja mais a interação ou a informação, não sei, não lembro. Mas está aqui ainda no fundo dos livros mais antigos dele, mas é bem essa questão do... Vou pegar aqui o plano. Os planinhos dele estão usados. É aqui, ó, web como interface, web como sistema de... Web como interface de software e web como sistema de hipertexto. Então, ele coloca que a interface, o design de interface e o design da interação e as especificações funcionais são mais para o web como interface de software, e o design da informação, os conteúdos, requisições de conteúdos e a navegação como interface de hipertexto. Não sei. Essa modificaçãozinha. Eu posso mandar uma foto disso para ti.
Mas, assim, é mais isso. E como tu te refere no texto sobre isso, eu disse, não, mas peraí, existe modificação aqui, né? Não é só para sites a coisa dele, é para também interfaces de coisa. Então, acho que o que a professora Vera também falou dessa questão da metodologia ativa, né? Então, quando toda a questão que a gente sempre compara, quando trabalho através de projetos, o protagonismo do aluno, a sala de aula invertida, todas essas coisas que a gente começa a falar. E aí, quando tu aplica a tua unidade de ensino, tu pôs os aluninhos sentados e tu explicando, fez uma aula expositiva, né? Então, assim, aquilo me chocou um pouquinho, assim, eu disse, mas é toda a questão da questão ativa e ela faz uma aula tradicional com eles, mas depois tu põe eles vamos dizer, a praticar e depois aplicar no projeto deles. Então, eu acho que assim, a gente tem que também, vamos dizer, pensar que também não é por ser ativo que não vai ter algum momento teórico que pode ser pelo aluno ou estar perguntando ou gerar... Né, o negócio da atividade, eu entendi da professora Vera, que o aluno tem que pedir isso quase antes de... Ele tem que, vamos dizer, sentir necessidade disso antes de dar. Né? Mas, assim, é uma questão que eu acho que é futuro mesmo. Se fosse um doutorado, era de questionar e tentar outras formas de eles se apropriarem desse conteúdo do que se chegar e sistematizar eles e dar numa aula expositiva, entendeu? É mais nesse sentido, assim. Mas é uma questão de... Eu acho que a gente não pode, mesmo por sendo metodologia ativa, né, eles em algum momento vão ter contato com alguém falando sobre o assunto. Então, ou eles vão num vídeo na internet, ou eles vão, né? Então, por que não o professor está ali, já que tem a graça de ter o professor, que é uma coisa tão rara que vai ser, né? De ter o professor em sala de aula, por que não permitir esse momento de, sei lá, 20, 30 minutos do professor falando sobre o assunto, né? É uma coisa complicada, assim, quando a gente entra nessa coisa da metodologia ativa, porque parece que o professor não pode mais falar nada, né? Ele tem que ficar só ali na demanda de fazer com que o aluno, motivar o aluno a procurar, né? A ele fazer. Então, eu acho que é possível, não sei, né? A questão da gente pensar nas formas de ensino. Por exemplo, uma das coisas de vídeo, né, agora, que a gente está vendo muito nessas oficinas de criação de vídeo para o professor, o quanto o vídeo curto ele é procurado e o vídeo longo muitas vezes rechaçado, porque por causa da questão do imediatismo, né, um pouco da atual. Então, o pessoal propõe assim, faça um vídeo curto, ou se você precisa fazer isso de forma mais prolongada, faça vários vídeos curtos, então, engatilhado. Então, tem toda essa coisa assim então, que poderia se pensar, se a tua unidade de ensino fosse para um vídeo, o quanto que ele demoraria, né? Qual seria essa unidade de ensino num contexto online. Mas isso eu acho que poderia ser trabalhos futuros. Próximo trabalho. Então, eu agradeço de novo a oportunidade de ver o final do trabalho da Nathalie, né? E parabéns pelo trabalho a todas as três aí que trabalharam conjuntamente no assunto, né? E na orientação, na execução, na oportunidade. Obrigada, então. Então, certo, professora Alice, muito obrigada. Assim, muito relevante as suas colocações, e de fato essa questão assim, de ainda detalhar mais o modelo, né? Isso que ele avançou bastante, não é, Nathalie? O modelo eram 3 círculos ali, sozinhos, isolados, e a gente buscando puxar, né? Mas acredito que com certeza, assim, ela vai ter condições aí de fazer um detalhamento maior. E sobre Design Science, a gente fez um seminário até junto ao grupo de pesquisa, e de fato tem toda uma estrutura, mas como ela já estava com a pesquisa em andamento, né, esse escopo inicial ali
ela não foi castigada, né, para remodelar todo o processo, na verdade, ele está bem encaminhado. Mas essa entrega, ficou claro também nesse seminário que a entrega dela é esse artefato, é o modelo, né, dentro dessa perspectiva que ele possa também depois ser avaliado, refinado, né. Mas eu vou passar a palavra para a professora coorientadora, a professora Cristiane Gress, também para trazer suas contribuições, a sua percepção do processo. Obrigado também para essa cooperação entre nós, né, entre os dois lados, né, da UFSC. É tão raro que eu acho nós do CTC se juntam, né, com o pessoal de vocês no outro lado do campus, né, é tão perto, mas parece tão distante, né? É verdade. Então, eu acho que nesse caso a gente conseguiu realmente fazer um trabalho interdisciplinar, que infelizmente a gente não viu tanto, né? Parabenizar também a Nathalie para ter coragem de topar nesse tema, que vem, na verdade, de uma necessidade que a gente percebeu, porque a gente começou a ensinar esse conhecimento de computação na educação básica via o desenvolvimento de apps, e a gente percebeu, se você até perguntou, né? Comparar com aplicativos sendo feitos sem esse ensino do design interface, eles são horríveis. Eles até dão um arrepio em termos assim de design interface, mas é muito fácil para a Nathalie encontrar alguns exemplos que destacam bem assim a diferença. Então, assim, a relevância do tema, né, com certeza é criado com base nesse problema real que existia, né? E a gente observou também, mesmo que ainda não faz parte hoje dos diretrizes de currículo de muitos países, inclusive assim, a base curricular aqui no Brasil, ela não explicitamente solicita, né, o ensino de design, mas a gente viu também que outros frameworks que já visam o ensino mais visado para realmente o século do XXI, incluindo habilidades como criatividade, design, e não necessariamente tão fixado nas disciplinas e nos conteúdos tradicionais, eles também visam, né, o ensino dessa competência. E então também, mais um pouquinho visando para o futuro, a gente fez esse alinhamento com os diretrizes que a gente encontrou, mas já vindo da comunidade do design especificamente. E parece assim, nos últimos meio ano eu até podia observar que agora tem um esforço um pouco maior internacionalmente já de trazer realmente o ensino de design também, principalmente na área de educação básica, mas também para outras áreas de conhecimento, né? Então, a gente viu realmente que é uma tendência, então também tem um certo grau de inovação, né? Esse trabalho aqui, realmente a gente não encontrou nenhum curso desse tipo aqui no Brasil, quando a gente fez o levantamento sistemático. E a gente viu na solução, né? Então também a Nathalie fez toda essa parte de aplicação na prática, que a gente sabe que não é nada fácil, né? Depende de várias aprovações, comissão de ética, e todas essas questões organizacionais também em cooperação com as escolas. Então, na verdade, também a gente fez não só a aplicação que no final ficou dentro do trabalho apresentado, mas a gente fez até vários testes, né, de verificar também com outras escolas em outros contextos. Então, toda essa parte prática que enriquece também muito o trabalho, porque a gente teve, né, essa avaliação dos conceitos, esse feedback, e podíamos medir, então, os resultados, né? Então, no final, é um trabalho muito valioso, também para a nossa iniciativa de computação na escola. A gente viu também que, incluindo essa parte do design de interface nos cursos da computação, ele permite que as pessoas percebam a computação não só como uma coisa exclusivamente para programação, né? E também a gente viu que principalmente motivou também tipos, um público-alvo que não necessariamente se interessa tipicamente para a computação, né? Como meninas, por exemplo. A gente viu nas aplicações que principalmente as meninas gostaram muito, né, da parte do design de interface, talvez até mais da parte só programação. E é também uma forma, como com certeza, né, no futuro a gente vai precisar mais profissionais nessa área do design de interface de sistemas e software.
seria também uma forma como já motivar, como mostrar essa oportunidade também a carreira profissional para essas meninas, né? Então, seria uma alternativa para elas. Então, com certeza vamos continuar, né, aproveitando todo esse material, esse resultado, esse mestrado, e infelizmente, né, então, forçado pela questão da pandemia, né, então, a gente já vai ter que reinventar um pouco a estratégia de ensino, né, se talvez agora a gente bota isso como um curso online mesmo, né, como a gente começou a fazer com o curso de Machine Learning. Tá? Mas aí já é um outro trabalho, né? Porque aí vai mudar relativamente radicalmente, aí é toda essa questão, né? Que tipo de vídeo, que tipo de atividades interativas. E provavelmente, como a gente não tem um instrutor pessoal, então vai ter que ter mais suporte, mais informações para a pessoa consegue se virar sozinho, né? Ou de forma individual, né? Aí já seria um outro trabalho, mas com certeza seria importante nesse cenário atual que a gente está vivendo. Né? Mais uma vez, parabéns para a Nathalie. Agradeço também a cooperação com a professora Berenice, né, para ter essa oportunidade de fazer isso em conjunto, combinando essas duas áreas de conhecimento. Muito obrigada, professora. De fato, é o interesse do Hiperlab, o interesse da nossa linha de mídia, fazer essa aproximação, né, buscar essa aproximação com a computação, com o desenvolvimento. Por outro lado, a gente sabe que não é simples, é bem como a professora colocou, né? São quase mundos diferentes, assim, em termos de cultura, né? De tradição de pesquisa numa área e noutra, mas eu acredito que a gente deu um passo, sim, né? E eu parabenizo a Nathalie, né? Porque ela foi o elo disso tudo, né? Então, ela teve que se equilibrar também entre esses dois mundos, né? Para conseguir fechar o trabalho, né? Mas, de fato, assim, também desenvolvendo a sua atividade profissional em paralelo, sem ter afastamento, com demandas, né, de vários contextos, assim, então realmente parabéns pelo processo, tá, Nathalie? Eu não vou passar a palavra para os presentes, mas eu te dou a palavra depois, pode ser? Eu vou só fazer a gente convidar as professoras para participarem da avaliação, e aí eu te dou a palavra, pode ser? Aí você respira fundo. Então, eu vou convidar as professoras para participar daquela sala em que a gente vai fazer a avaliação, depois a gente volta aqui para fazer a leitura da ata e o fechamento. Né? Então, vou abrir uma sala privada. Vamos ver a Nathalie, onde ela está. Ah, tá vindo, tá vindo. Achei que ela tinha abandonado a sala. Só esperar a professora Alice para fazer a leitura da ata. Eu acho que eu vou começando a leitura da ata para a gente não demorar. Ah, tá chegando. Né? Então, vou fazer proceder à leitura de fechamento. Né? Ata número 16 de 2020, de Defesa Pública de Dissertação de Mestrado. Às 10 horas do dia 23 de outubro de 2020, com a realização da defesa, com a participação de membros por meio do sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, de acordo com a portaria normativa 220 PRO-PG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSC, reuniu-se a banca examinadora, composta por Berenice Santos Gonçalves, orientadora, Alice Cives Pereira, doutora, Vera Regina Schumacher, doutora, examinadora externa FURB, para avaliar a dissertação de mestrado da aluna Miriam Nathalie Fortuna Ferreira, cujo título é Um Modelo para a Unidade de Ensino sobre o Princípio de Design Visual de Interfaces de app, um estudo de caso. A banca reunida avaliou a qualidade do trabalho e definiu que a Nathalie, então, está aprovada, né? Que o texto ele tem 30 dias, na verdade, tem 60 dias para a entrega da versão final. Nós ficamos aqui discutindo, né, se seria 30 ou 60, a gente acabou optando pelos 60 para te dar um prazo um pouco maior, né? Em função mesmo da pandemia. Mas, então, até a dissertação está aprovada, né? Acho que a Cristiane estava tentando entrar, eu não abri aqui. Parabéns. Está chegando. Parabéns, Nathalie. Vocês querem fazer alguma colocação? Então, agora eu vou te dar esse tempo, né? A gente já está avançando. Parabéns, Nathalie. Parabéns, essa foi uma oportunidade muito boa para eu poder voltar no
aprendi muito com esse trabalho e aprendi dos dois lados, tanto com a parte da computação quanto do design. Eu posso dizer que realmente depois dessa dissertação eu agora consigo ajudar com mais propriedade na computação na escola. E eu gostaria de agradecer imensamente as contribuições da professora Vera e da professora Alice, que foram bem pertinentes e que eu realmente vou fazer com carinho as alterações. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos os presentes, a banca. Eu declaro encerrado, então, essa sessão. Só muito obrigada pela presença. Parabéns, professora Berenice e professora Cristiane também. Né? Parabéns também. Parabéns. Sucesso, Nathalie. Sucesso. Boa continuação, Nathalie.